Muito bom dia. Eu gostava de começar por agradecer à senhora Vice-Presidente da Comissão, a deputada Germana Rocha, por ter dirigido esta reunião até agora. Eu tive que estar numa reunião dos Presidentes das Comissões, portanto, muito obrigado. Queria também cumprimentar todos os senhores deputados e deputadas e dar as boas-vindas para esta audição aos peticionários, ao Dr. António Carlos Ramos, à Dra. Filomena Ribeiro e ao Dr. Daniel Melo Rosa, que estão aqui connosco, os peticionários da petição número 16/15ª, pela alteração do modelo de avaliação do desempenho docente definido no Decreto Regulamentar número 26 de 2012, 21 de fevereiro, e extinção das cotas para a atribuição das menções qualitativas de muito bom e excelente. Eu limitava-me neste momento só a lembrar todos da grelha de tempos. Os peticionários têm 10 minutos no início para apresentarem as questões que entenderem, depois têm 10 minutos no fim, e eu tenho sido bastante permissivo em relação aos 10 minutos iniciais e aos 10 finais. São 20 no total. Se quiserem usar 8 no início e 12 no fim, ou ao contrário, tudo bem, mas são 20 no total. E depois os grupos parlamentares, cada um tem 3 minutos para as suas intervenções, e se estivermos todos de acordo, eu dava de imediato a palavra, penso que ao Dr. António Carlos Ramos, que é o Vice-Presidente da Direção Nacional. Seja muito bem-vindo. E o tempo passa ali naquele relógio. Com certeza. Não irei estar atento, confesso. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de os cumprimentar, de os saudar e de referir que efetivamente este sindicato e os peticionários que assinaram o documento, estamos muito centrados naquilo que realmente preocupa neste momento o país, preocupa os professores, preocupa as comunidades escolares e fundamentalmente as comunidades educativas, onde se incluem também as forças vivas e os encarregados de educação. A escola é hoje um espaço, é hoje um local onde os professores têm dificuldade em trabalhar, onde têm dificuldade em encontrar um rumo relativamente ao objetivo máximo, que é o de proporcionar as aprendizagens e aprendizagens que sejam efetivas, consolidadas e que efetivamente sejam um sucesso educativo verdadeiro, não ficcionado ou não virtual. E, com efeito, há grandes dificuldades nesta matéria, neste espaço, e que realmente urge resolver. A educação em Portugal atravessa, nos dias de hoje, uma grave crise de vocação desde logo, com os jovens a declinar, entrar em cursos de ensino que profissionalizem para a docência. Isso, obviamente, é algo de muito preocupante. E, efetivamente, embora não sendo o objeto da nossa missão aqui, não podemos deixar de invocar realmente as dificuldades que neste momento existem para preencher vagas e colocar os professores onde eles são necessários. Algumas zonas do país há uma extrema dificuldade e, com efeito, urge resolver um conjunto de problemas que, a montante deste, são fundamentais e determinantes para o futuro do país, porque é disso que se trata. Trata-se da formação de crianças, trata-se da formação de jovens, trata-se de qualificar e, por isso, toda a atenção aos pormenores e a tudo aquilo que efetivamente rodeia a profissão docente é determinante e fundamental. Nós trazemos aqui um assunto que efetivamente nos preocupa, porque nos últimos 3 anos tem tido uma incidência e implicações extremamente nocivas e negativas, quer para os docentes em si, quer para as organizações escolares, designadamente no que diz respeito ao clima das escolas, daquilo que diz respeito ao ambiente propício para se ensinar, para educar, para proporcionar as aprendizagens por parte das crianças e jovens. E estamos a referir a um modelo de avaliação de desempenho docente que nasceu
deixem-me referir assim, no dia 21 de fevereiro de 2012, com a publicação do Decreto Regulamentar número 26, no mesmo dia também foi republicado o Estatuto da Carreira Docente, também na mesma data, em 21 de fevereiro de 2012, mas centrando-nos realmente neste diploma que veio a tipificar o modelo de avaliação de desempenho dos professores, temos de dizer que realmente nesta data nasceu um monstro. Nasceu um monstro, mas ninguém se apercebeu do monstro que efetivamente tínhamos pela frente. Ou poucos se aperceberam. E porquê? Porque é do conhecimento dos senhores deputados que durante vários anos, durante 7 anos, tivemos as carreiras da administração pública congeladas e com isso, obviamente que todo o processo relativo à avaliação do desempenho docente esteve adormecido. Portanto, este decreto regulamentar, durante 7 anos, esteve, diria que, em hibernação. E, portanto, não se sentiram os efeitos perniciosos, não se sentiram os efeitos dantescos que vieram a ocorrer após 2018, quando foram descongeladas as carreiras. E, ao serem descongeladas as carreiras, ocorreu também, mais tarde, como sabem, a recuperação de algum tempo de serviço, não todo, como também têm conhecimento, do tempo de serviço congelado e a recuperação de 2 anos, 9 meses e 18 dias, quer por via do decreto, da lei número 36, quer da 65, o que implicou foi que existisse uma aceleração dos processos de avaliação do desempenho docente e que muitas vezes os ciclos avaliativos tivessem sido encurtados e tivesse sido muito difícil operacionalizar e reunir os requisitos que estão plasmados no artigo 37º do Estatuto da Carreira Docente. Isto gerou, obviamente, grandes dificuldades, quer às escolas, quer aos professores, e desestabilizou o sistema. Eu queria referir que, efetivamente, nós temos aqui um problema gravíssimo com este modelo de avaliação de desempenho docente, porque o mesmo é eminentemente subjetivo, é gerador de arbitrariedades, de desigualdades, de um sem número de consequências que efetivamente afetam a relação interpessoal, afetam o trabalho de grupo, agravam os conflitos ou geram conflitos que vão sendo agravados e realmente temos aqui um problema que urge resolver. Hoje em dia, os professores centram-se muito na avaliação do desempenho docente e a preocupação é imensa porque, efetivamente, ela tem consequências na sua carreira profissional. É do conhecimento dos seus deputados que a carreira docente tem 2 escalões em que, efetivamente, existem cotas para que os professores possam progredir ao escalão seguinte. Desde que um professor não tenha atribuído a menção qualitativa de muito bom ou de excelente, de facto, ou seja, porque virtualmente há muitos que obtêm essa classificação, mas que pela imposição das cotas e do percentil 75 acabam por verificar que, afinal, o mérito que têm não é reconhecido por um sistema castrador da sua vontade, de um sistema que efetivamente ignora a competência, ignora o empenho, ignora o bom desempenho dos professores nas escolas. Isto leva a que, efetivamente, no 4º e no 6º escalões, como estava a referir, exista uma grande corrida, exista um grande desafio, exista uma grande concorrência entre professores pela conquista da menção qualitativa de muito bom ou de excelente que lhes permita progredir sem qualquer retenção. Obviamente que toda esta competição, que nem sempre é leal, gera entre os docentes, gera nas escolas, também que as próprias direções dos agrupamentos e escolas não agrupadas, em que o diretor é simultaneamente o presidente da secção de avaliação de desempenho docente do Conselho Pedagógico dos respectivos estabelecimentos de ensino, acaba por gerar realmente confronto, acaba por gerar conflito e, efetivamente, temos aqui algo que é extremamente difícil de gerir e que tem consequências graves. Obviamente que, neste cenário, a preocupação que existe é de que o mérito seja, de facto, reconhecido. E, obviamente, para que o mérito seja reconhecido e que os docentes que se esforçaram, que desempenharam as suas funções com zelo, com competência, com capacidade, possam
efetivamente, verificar que a menção qualitativa recebida gera o efeito previsto no decreto, no Estatuto da Carreira Docente. E, portanto, aqui a questão das cotas é extremamente nociva, é extremamente negativa, gera desânimo, desencanto, desmotivação. Eu que lido praticamente todos os dias, ainda ontem lidei diretamente com cerca de 3 dezenas de professores, e este tema vem sistematicamente a lume, vem sistematicamente à discussão, porque efetivamente os professores sentem-se desmotivados, desanimados, enfim, porque realmente as desigualdades resultantes deste processo são imensas. E temos aqui realmente este problema que tem a ver com as cotas que estão implementadas. As cotas são apenas uma dupla tributação para os professores que se encontram, passo o termo da dupla tributação, que se encontram no 4º e no 6º escalões, porque notem, para além de terem realmente o crivo da avaliação de desempenho e o percentil 75 imposto para esse efeito, depois também estão sujeitos a cotas para transitarem ao 5º e ao 7º escalões. Ou seja, têm aqui uma dupla tributação. Implica isto que muitos docentes no 4º e no 6º escalões aguardem 1, 2, 3, já vamos em 4 anos, em algumas circunstâncias de espera para transitarem ao escalão seguinte. E enquanto estão nesta situação, a maior parte deles não têm qualquer motivação para fazer mais do que aquilo que são as suas obrigações que estão instituídas dentro daquilo que é o seu estatuto profissional. E isso, obviamente, que é negativo, é muito contraproducente relativamente aos objetivos educacionais, aos objetivos escolares e à consecução dos projetos educativos dos diferentes agrupamentos e escolas não agrupadas. Por outro lado, este modelo de avaliação de desempenho, quando da sua nascença tinha não digo uma morte anunciada, mas tinha pelo menos, eu vou terminar já passaram 10 tinha realmente, eu vou terminar já, tinha realmente anunciado o seu fim, ou pelo menos a revisão ao fim de 4 anos, durante o 4º ano de vigência do diploma. O que acontece é que, efetivamente, os 4 anos já lá vão, já estamos com 10 anos sobre a publicação e os governos sucessivos não têm tido o ensejo, não tiveram a iniciativa de fazer a avaliação do modelo de avaliação de desempenho docente, provocando as alterações que são urgentes e necessárias. Termino apenas com um aspecto que para nós também é muito relevante. É que todo um processo administrativo que é levado a efeito, existe o direito à reclamação e ao recurso hierárquico. Da experiência que temos, 80% a 90% das reclamações são indeferidas, liminarmente, ou quando muito, podem dar uma pontuação diferente sem que isso permita a alteração da menção qualitativa. E depois temos aqui outro aspecto, que é o recurso hierárquico. Eu penso que pensamos que o legislador se terá enganado realmente naquilo que legislou, naquilo que nas regras estabelecidas, porque aquilo que tem acontecido é que o terceiro árbitro, ou seja, quem decide, quem vai de alguma forma mediar o diálogo entre o árbitro que representa a recorrente ou o recorrente e o árbitro que representa a SAD, efetivamente o que acontece é que é designado pelo Conselho, pelo Presidente do Conselho de Escolas, um professor da própria escola, o que temos 2 contra 1 e, portanto, os recursos também são liminarmente rejeitados. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por esta primeira intervenção. Eu passava desde já a palavra à deputada do Partido Socialista, a deputada Rosa Venâncio, para a sua intervenção e tem 3 minutos. Saudável Sr. Presidente, caros colegas deputados, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começo também por saudar os dirigentes do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades e, em nome do seu Vice-Presidente, os 3.783 subscritores desta petição.
Consideramos que o exercício do direito de petição e as audições são efetivamente um importante mecanismo democrático que deve ser relevado. Muito obrigado pelo vosso contributo. O objeto desta petição está diretamente relacionado com a avaliação de desempenho dos docentes, que ao longo dos últimos anos, e muito particularmente na Assembleia da República, tem sido alvo de uma profunda reflexão e mobilização com a intervenção dos diversos atores. A Assembleia da República não se aliou deste processo, tendo mesmo em 2010 constituído um grupo de trabalho para acompanhamento do processo negocial que culminou na assinatura, a 8 de janeiro de 2010, de um acordo de princípios entre o Ministério e as estruturas sindicais. Nesse acordo ficaram firmados um conjunto de compromissos relativos à carreira docente e à avaliação dos docentes, traduzido em decreto-lei que, na altura da sua publicação, as próprias estruturas sindicais saltaram. Acabando por evoluir no sentido do decreto regulamentar que hoje aqui é objeto de avaliação ou discussão. A avaliação, é certo que este processo não tem sido fácil, mas nesta matéria o Partido Socialista esteve e estará sempre disponível para melhorar o processo de avaliação, que se quer justo e reconhecedor do mérito dos docentes. A avaliação do docente é encarada pelo PS como uma força motriz para a garantia da qualidade da escola, uma vez que o seu propósito visa conciliar o desenvolvimento profissional dos professores e a contínua melhoria da qualidade das aprendizagens e, consequentemente, da escola. O nosso compromisso vai no sentido da valorização do ensino e da dignificação da classe docente, combatendo sempre eventuais injustiças, como evidencia o Decreto-Lei 36, que mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 na carreira docente. Considerando que a avaliação de desempenho dos docentes tem prosseguido com suporte ao decreto regulamentar que propõe a revisão e a alteração, gostaríamos que clarificassem a evolução de alguns pontos desde a apresentação da vossa anterior petição na 11ª legislatura, que já propunham a eliminação das cotas. Porque consideram, outra questão que gostava-nos de ver clarificada, quais são os factos que suportam a vossa afirmação, que consta da petição, relativamente ao modelo da avaliação de desempenho docente é eminentemente subjetivo. Qual é o universo de docentes que falam relativamente às cotas quando referem um número muito significativo de docentes? Outra questão, outro pedido de esclarecimento. Comprovam que este modelo de avaliação docente é prejudicial à educação e ao ensino. Considerando ainda que defendem a existência do modelo de avaliação de desempenho docentes, que modelo ou que indicadores sugerem para tornarem o processo mais fiável e justo? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente e a pessoa, os 3.783 subscritores do Sindicato Nacional de Professores Licenciados das Universidades e Politécnicos, cumprimentando e em voz dizendo o quanto é pertinente a questão que é novamente colocada nesta Assembleia da República e convém e é urgente que façamos uma reflexão urgente sobre a mesma. E, portanto, muito obrigada por terem trazido esta temática. É preocupante a progressiva degradação da condição docente. Educadores e professores têm assistido, especialmente na última década, a uma perda significativa de importância, de reconhecimento social, de nível remuneratório, em comparação com outras profissões da administração pública, acompanhada de um desgaste das condições de exercício da sua atividade e da banalização do acesso à sua profissão. A situação em que se encontra a profissão docente tem vindo a degradar-se
E os apelos à mudança fazem-se sentir. O imobilismo do Governo e a forma como o Governo tem, digamos que, entretido os problemas, causa cada vez mais a sensação do déjà vu, permita-me a expressão, do empurrar para a frente problemas que urge que sejam discutidos. No fundo, estamos sempre a voltar aos mesmos problemas sem conseguirmos avançar, refletir conjuntamente e avançar. O PSD entende que o atual modelo de avaliação do desempenho docente deverá ser melhorado e concordamos com a aplicação do Decreto Regulamentar número 26, que a aplicação do Decreto Regulamentar número 26 de 2012, de 21 de fevereiro, regulamento do Sistema de Avaliação de Desempenho de Pessoal Docente, deveria ter sido feito em 2016, como estava previsto no próprio diploma e tal como aqui também já foi focado. Neste caso, a desculpa da pandemia ou de outras questões não é satisfatória. Urge mesmo que façamos esta reflexão sobre a prática pedagógica e sobre a avaliação do desempenho docente em todas as instituições de educação de ensino. O processo de avaliação constitui um elemento importante da regulação da carreira docente e, obviamente, implica em todos os docentes situações quer de sociais, quer de remuneração, quer de progressão na carreira, que vão ficando afetadas e que também assim os desconsideram. Consideramos que há em todas as profissões, e a dos professores não é uma exceção, conexão e interdependência da avaliação com a progressão na carreira e, portanto, a avaliação não pode constituir um fator em que vale tudo sem qualquer seriedade, nem apenas entre comas, um torniquete administrativo, como lhe chamou o Conselho de Escolas a propósito do acesso às vagas de acesso nos 5º e 7º escalões. Portanto, o PSD gostaria de apresentar 3 questões ao SPLIU. A primeira, na vossa perspectiva, que melhorias poderíamos introduzir no atual sistema de avaliação do desempenho de forma imediata para minimizar, enquanto a reflexão conjunta que deve ser feita se vai processando, como reduzir, portanto, esta opacidade, esta situação em que estamos a curto prazo, e quais as premissas que, na vossa perspectiva, têm de ser tidas em conta numa futura revisão do modelo, quanto à estrutura da carreira, aos efeitos da avaliação e ao modelo da mesma, isto é, interno ou externo, apenas num ano ou desfasada ao longo da carreira. Que ideias têm para partilhar connosco? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, membros da Comissão. Saúdo os representantes do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, na pessoa do Vice-Presidente, que representa os 3.783 subscritores. O Chega partilha todas as reflexões que foram aqui feitas, em particular a questão do fim das cotas no acesso ao 5º e 7º escalão. E por isso, de tal maneira, estou de acordo com aquilo que foi aqui apresentado, vou limitar-me a algumas considerações. Uma para dizer isto: as escolas do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, quando eram autónomas umas das outras, possuíam uma forte identidade e projetos próprios, projetos específicos. E essa força esfumou-se porque alguém se lembrou de agrupar escolas, fazer agrupamentos, agrupar ciclos, por aí fora. E as escolas tornaram-se amontoados identitários, indistintos, globalizados, sem personalidade ou força institucional próprias. E isso foi feito pelos socialistas, quando já era evidente o erro grave de se ter acabado com as escolas técnicas, as escolas comerciais e industriais, que também tinham uma força institucional e projetos próprios. O facto é que os portugueses não podem continuar a tolerar o aniquilamento da identidade das instituições escolares pela classe política desta forma. E com a dignidade e identidade dos professores, acrescentou-se a tudo isso a questão da avaliação dos professores, que é desastre sobre desastre. Alguém descobriu que não bastava ter como critérios saber se o docente fez ou não ações de formação, se tem mestrado, doutoramento, se é ou não absentista ou que cargos desempenhou na escola. Isso não bastava.
Inventou-se uma engenharia burocrática sem critérios fiáveis aos olhos dos avaliados. E não é só aos olhos dos avaliados, é de qualquer pessoa razoável. E o tempo provou todos estes erros e até agora esses erros não foram corrigidos. Ou seja, a profissão docente só é forte e digna se for colegial. Isto é muito em especial quando nós estamos a falar da escola pública. Portanto, toda e qualquer forma de concorrência em busca do mérito profissional que destrua os laços de colegialidade entre os professores é sempre perversa, é sempre venenosa e agora está provado. Mas é só isso que se tem feito com a avaliação dos professores. Isto para concluir que os cerca de 150 mil educadores e professores têm toda a legitimidade para dar um valente murro na mesa. E um valente murro na mesa contra a classe política. E eu não excluo o Chega desse murro, se o Chega não provar aos professores que é diferente. Portanto, foram mais comentários que eu tinha a fazer, de tal maneira estou de acordo com a posição do sindicato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim das intervenções dos vários grupos parlamentares, aqui representados nesta comissão, nesta reunião da comissão, e eu passaria de imediato a palavra ao Dr. António Carlos Ramos. Não tem 10 minutos agora, tem um bocadinho menos. E, portanto, tem a palavra. Ok, muito obrigado. A situação técnica está perfeitamente resolvida, podemos então prosseguir. Bom, eu começaria por tentar responder e tentar, porque o tempo é pouco, de uma forma objetiva às considerações que a senhora deputada do PS colocou, assim como algumas questões que efetivamente nos dirigiu e a mim em particular, enquanto primeiro subscritor desta petição. Efetivamente, este modelo de avaliação é subjetivo, porque se centra fundamentalmente em variáveis de natureza qualitativa. E, portanto, aqui impera a apreciação que o avaliador interno e externo faz e, portanto, não há aqui uma verificação, não há um controle das variáveis que seja possível. E depreende-se que parte da interpretação ou inclusivamente de outro tipo de interferências que podem provocar desvios ou omissões nas apreciações que são feitas. Aliás, as apreciações não serão tidas da mesma consideração em todas as escolas do país, até porque as secções de avaliação de desempenho docente têm autonomia e independência para definir os parâmetros de avaliação. Porque, como sabem, a avaliação de desempenho docente está dividida em dimensões, domínios e parâmetros. E, portanto, temos aqui essa dificuldade e por isso ser eminentemente subjetivo. O universo de docentes é enorme, que não é abrangido pela percentagem de vagas que está atribuída a cada agrupamento para a atribuição das menções qualitativas de muito bom e de excelente. Cerca de 75% ficam arredados de qualquer possibilidade de verem o seu mérito reconhecido. São-lhes atribuídas pontuações em que efetivamente se verificam no intervalo consignado para o muito bom e para o excelente, mas por via administrativa. Quer dizer, eles são de facto excelentes, são de facto muito bons, mas o sistema diz-lhes assim: não, vocês são bons. Para todo o efeito. E, portanto, há aqui uma premiação não do mérito, mas da razoabilidade do desempenho docente. E parece-nos que isto é contraproducente relativamente àquilo que se estima a produtividade dos professores nas escolas, o seu empenho, a sua determinação, o seu querer. Relativamente, e por isso é prejudicial, cria extremas desigualdades, cria conflitos entre avaliadores avaliados, entre avaliados e as direções dos agrupamentos, o diretor. Isto é tremendo. As horas que se perdem com recursos, com reclamações que são imensas por parte das diferentes estruturas, as pressões a que os avaliadores internos inclusivamente são sujeitos.
são situações perfeitamente prejudiciais a todo esse sistema e que não deixam de afetar também os alunos. Obviamente que discutirmos aqui em pouco tempo e no tempo que nos resta um modelo de avaliação de desempenho, o que se propõe, acho que é uma tarefa que todos temos a participar noutro momento e não aqui, porque efetivamente não temos tempo para o efeito. Mas dizer-lhe que obviamente temos que apontar para indicadores que sejam mensuráveis. Há apenas uma dimensão os indicadores são mensuráveis ou os parâmetros são mensuráveis, que é no que diz respeito à formação contínua de professores. E verificar se efetivamente cumpriu ou não cumpriu aquilo que foi determinado para o efeito. Todos os outros parâmetros, nas dimensões restantes, não são mensuráveis e, portanto, temos aqui uma grande dificuldade. A senhora deputada do PSD, eu responderia da mesma maneira. Em relação às melhorias para um decreto regulamentar número 26 de 2012, elas são imensas, que têm que ser introduzidas, demora a serem introduzidas. Aliás, eu queria aqui também fazer aqui uma marcha atrás e apenas para dizer à senhora deputada do PS que, efetivamente, não foi este sindicato que apresentou anteriormente a petição que, efetivamente, aludiu. Não fomos nós. Até porque nós estamos aqui, e agora também me dirijo desde já ao senhor deputado do Chega, estamos aqui desde a centrar-nos num aspecto fundamental que não tem a ver com a abolição das vagas ao 5º e ao 7º escalões. Não é que estejamos em desacordo com isso, mas para nós a montante desse problema está a eliminação das cotas para a atribuição das menções qualitativas, exatamente para premiarmos o mérito, para premiarmos o empenho, para premiarmos o desempenho, porque temos que separar o trigo do joio. Temos que separar, efetivamente, os professores que dão de si, os professores que são empenhados, os professores que têm qualificação e capacidade científica, pedagógica, daqueles que efetivamente deixam andar. Isto acontece em todas as profissões, é transversal e, portanto, há sempre aqueles que se empenham e aqueles que não o fazem. E, portanto, dizer-lhe que efetivamente a nossa preocupação é criarmos um sistema que permeie o mérito, que permeie os professores que são muito bons e excelentes. E, neste momento, isso está a ser preterido. Efetivamente, e em relação àquilo que a senhora deputada do PSD referiu, já é tempo de o Governo e o Partido Socialista que sustenta o Governo passar das palavras aos atos e avançar com, para além das considerações que aqui foram feitas pela senhora deputada do Partido Socialista, que avance com iniciativas concretas para que não estejamos daqui a um ano, daqui a 2, a voltar a falar no mesmo. E, efetivamente, há um prazo que estava determinado no próprio decreto regulamentar número 26, que está ultrapassadíssimo e que urge resolver este aspecto. Porque, se não se resolver, os conflitos nas escolas, o desespero dos professores, o desencanto pelo exercício da profissão docente vai se acentuar. E isto tem implicações porque quando uma mãe chega à casa a chorar, porque se sente vítima de tremenda injustiça e tem filhos em idade escolar em que estão para optar por uma carreira profissional, certamente não quererão ser professores. E isso está-se a ver nas implicações que temos, que obviamente passa pela desvalorização, como disse a senhora deputada do PSD, e bem, da desvalorização, e não o contrário, da profissão docente. O não reconhecimento social, a permissividade que existe nas escolas. Nas escolas toda a gente entra, toda a gente dá as suas ordens, toda a gente dá os seus palpites. São os pais, são as forças sociais da comunidade. O professor perdeu a autoridade que teve. E que alguns exercendo mal, outros exerceram bem essa autoridade, foi perdida. E, portanto, neste momento o professor é o elo mais fraco, é o elo mais vulnerável nas organizações escolares. É aquele que está, efetivamente, numa situação de desespero. Senhores deputados, se há muitos professores com doenças de natureza psiquiátrica, em parte a isto se deve também. Em parte se deve a esta frustração. Em parte se deve a este sentimento de injustiça. Realmente, eu vou tentar concluir já, dizer-lhes que esta matéria é uma matéria que, efetivamente, urge ser resolvida. Urge que haja iniciativa. E eu quero-lhes dizer mais, senhores deputados. É assim, esta petição, eu tenho que confessar aqui que nasceu antes do fim da anterior legislatura. E qual era o nosso propósito, também eu aqui digo hoje. É que, tal como aconteceu em relação aos concursos de professores, em que houve uma coligação negativa no Parlamento, para que, efetivamente, fosse revisto o diploma da colocação de professores, vulgarmente conhecidos como concursos, entendia este sindicato que
na conjuntura em que iniciámos a petição, de que efetivamente poderia haver aqui espaço de manobra para que também a própria Assembleia da República obrigasse o Governo a negociar com os sindicatos esta alteração do diploma, uma vez que não teve a iniciativa de o fazer. Entretanto, acontece aquilo que todos sabemos, um orçamento chumbado, eleições legislativas. Obviamente que a petição estava em andamento e não retirámos a petição de campo e, portanto, aqui estamos hoje para chamar, pelo menos, e sensibilizar os seus deputados para este grave problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António Carlos Ramos. Sr. Presidente, posso dar aqui uma palavrinha só? Eu sei que não tinha culpa de assumir, mas é para fazer aqui uma correção aqui ao Sr. Deputado. Mas é uma interpelação à mesa ou... desculpe. Era só para dizer aqui ao Sr. Deputado Gabriel Miltá, quem fez os agrupamentos, a junção de mega-agrupamentos, e o caso do meu concelho, que tem 3.000 e tal alunos e que tinha 5 agrupamentos diferenciados e que foram juntos, não foi o Governo Socialista. Foi o Governo que fez a União de Freguesias também. Eu pedia que estas intervenções não fossem feitas, fizessem na altura própria e não no fim das audições. De qualquer maneira, eu ia agradecer a presença dos peticionários, ao Dr. António Carlos Ramos, vice-presidente, e ao Dr. Daniel Melo Rosa, que também é vice-presidente da direção, e à Dra. Filomena Ribeiro, que é secretária da Direção Nacional, a vossa presença aqui. São sempre bem-vindos e espero que esta audição tenha consequências, aquelas que todos esperamos, como é óbvio. Muito obrigado.